had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Demoramos, mas chegamos. Chegamos faltando, nesse momento, menos de 3 horas para o começo da final da Conferência Leste. Talvez eu esteja um pouco nervosa, sim, mas eu vou tentar disfarçar isso nesse episódio e deixar para explicitar isso mais para frente, provavelmente depois do jogo. Enfim, não quero falar sobre isso agora. Vamos falar sobre o que aconteceu. Agatha Máximo, tudo bem? Como foi seu final de semana? Aliás, já pedindo desculpa aí, né? A gente não conseguiu gravar segunda, eu estava fora de casa. Cheguei agora há pouquíssimo tempo em casa, por isso que a gente tá gravando agora. Vai fazer um review aí dos últimos 3 classificados e projetar essa primeiro jogo da final do Leste. Mas como foi o seu final de semana, à exceção dos resultados de jogos, sabe? Vivendo uma vida mais vazia, né? Desde Coitada. sábado à noite. Mas foi bom, Drica. Esfriou aqui, né? Me sentindo em Joinville. Ah, Tá frio a beça. Tô neste exato momento criando uma energia dentro de mim que não existe pra ir na academia já já. vai, amiga, vai. Eu vou criar essa energia amanhã com o pé meio zoado, mas eu vou, tá? Vou te mandar uma foto, inclusive, pra você morrer de orgulho, que a Agatha ela é a minha inspiração. Pra quem não está sabendo, a Adriele foi atropelada. Esse Não- final de semana. Não falta mais É nada. por isso que eu não perguntei como foi. Não falta mais nada acontecer, não é mesmo? Atropelamento de leve, gente. O pezinho inchado, mas tô conseguindo colocar no chão. Estarei trabalhando tranquilamente nos meus jogos aí. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Mas eu vou fazer essa tentativa, tá, Agatha? De ir com o pé assim amanhã pra academia, porque você é minha inspiração. A Agatha é minha inspiração porque eu sou assim, gente. Eu vou pra academia, eu tenho que ir ou indo trabalhar ou voltando do trabalho. Se eu chegar na minha casa, eu não vou mais. Aí eu olho pra Messi, a Messi olha pra mim, tá friozinho, eu não saio mais. Então amanhã, depois do trabalho, passarei lá. Farei o que for possível com o pé desse jeito, mas vai dar boa. Mas vamos que interessa, né? A gente tá aqui falando de atropelamento, enfim, tô bem, tá, gente? Tô bem. Vamos ver o que interessa, porque a vida da Agatha, ela ficou um pouco mais vazia, porque lá na noite, foi sábado, né? O OKC acabou sendo eliminado aí, né? No jogo 6. A gente até tinha comentado que queria muito esse jogo 7. E sem esse jogo 7, ficamos sem jogo na segunda-feira, né? 117-116 pro Dallas. A gente vai passar rapidamente, porque vocês provavelmente já ouviram vários podcasts analisando esses jogos. Café Belgrado, um beijo, maravilhosos. Bola presa, ponte aérea, enfim, já ouviram várias coisas, então a gente vai passar rapidamente por esse jogo, passando aqui só os líderes, né? O SGA terminou o jogo com 36 pontos, coitado. 29 o Luka Doncic, o Jalen Williams ficou com 9 rebotes, o Derek Lively, que inclusive jogou muito, 15 pontos, assistências 10 pro Luka, 8 pro SGA, e 2 blocos pro SGA, 1 para o Tim Hardaway Jr. Agatha, não vamos, né, nos estender aí no que aconteceu. Enfim, o Dallas jogou bem, conseguiu fechar esse jogo, né, no jogo 6, tirou uma desvantagem de 17 pontos. Mas eu queria que você falasse do sentimento como torcedora do OKC, porque foi demais, né? Chegou até essa semifinal de conferência, uma equipe que contagiou muita gente. A gente sempre falava que em outras temporadas muita gente não parava para assistir o OKC. É um time muito divertido, que tem um basquete muito bonito e que tem um futuro aí brilhante, né? Lembrando que é o time mais jovem da liga, então, assim, muita coisa vai acontecer com esse time, né, Agatha? Qual que é o teu sentimento aí? Imagino que de orgulho, mas eu quero que você fale sobre esse sentimento de torcedora do OKC, vendo os meninos aí jogarem o que jogaram nessa temporada. Rodrigo, eu acho que ninguém da torcida, eu felizmente não vi ninguém
revoltado, ninguém completamente triste, e eu acho que todo mundo, em geral, eu não sei se isso vai durar muito tempo, né? Porque eu acho que o Oklahoma tem ganhado muito holofote e, com isso, novos torcedores, o que eu acho incrível. Eu não sou saudosista, né? Mas a comunidade do Oklahoma no Twitter, em grande maioria, é muito sóbria. Então, isso é um elogio, tá? Se não ficou claro, mas é uma galera que costuma, enfim, às vezes dá uma emocionada, mas costuma acompanhar o time de algum tempo e sabia das limitações. Sabia também que a gente nem esperava o resultado e, enfim, estávamos ali vivendo um momento que estava à frente da nossa linha do tempo, né? Então, quando a gente perdeu, eu fiquei até feliz em parte, porque a galera também não foi culpar a arbitragem, e não foi falar do Dallas, e entendeu que, bom, não era o momento, e eu acho que a série mostrou um pouco disso, né? A gente começou muito bem e foi sentindo o peso do que era chegar numa final, e foi sentindo o peso do que era jogar com um time muito maduro, e um time que tinha atributos que a gente não conseguia parar, e um time que contou com seus role players ali, né, seu elenco de apoio, em modo playoffs, né? A gente fala muito disso, de como alguns jogadores que são normais na temporada regular, às vezes ativam esse modo playoffs para vencer títulos. E aí você olha para o Nuggets na temporada passada, como quão bem o Christian Brown jogou, por exemplo, e não jogou nessa. São momentos que fazem times campeões, né? E esses jogadores de apoio conseguirem ter resposta, o mesmo tipo de resposta que seus jogadores principais, é muito importante para chegar lá. Então, apesar da tristeza, eu acho que todo mundo que torce pro Oklahoma ficou triste, especialmente porque é um final amargo, né? Uma bola amarga, e aí depois eu fui pensar, é quase algo que se repete, né? No jogo 7 ali da bolha, em que a gente perde pro Houston Rockets, a gente perde com um toco do Harden no Dort, né, na bola de 3. Dessa vez a gente também perdeu com um toco, mas foi a gente dando esse toco e sendo falta. E a explicação da falta pelo Tony Brothers eu acho que foi bastante óbvia, bastante clara, então também ninguém ficou brigando muito com a decisão. E aí, mais cruel ainda, porque foi o Shai, né, porque foi o cara que manteve a gente vivo durante 3 jogos, inclusive esse último, e enfim, é o cara que era para ser o rosto desse sucesso, e aí é óbvio que, como grande jogador que ele é, isso daí vai ficar guardado nele pelo resto da carreira, né? Mas também são esses momentos que fazem um time campeão, né? O Chet falou sobre isso, o Chet falou, eu acho até bom a gente sentir isso, porque é um gosto que eu nunca mais quero sentir na minha vida. E o que eu precisar fazer pra não sentir isso de novo, eu vou fazer. Então, com certeza o Oklahoma volta mais focado e mais preparado, mais maduro, mais velho, mais ressentido também, porque eu acho que o ressentimento faz parte dessa questão do título, né? O Boston Celtics aí de novo, chegando na final. Quanto de ressentimento o Jason Tatum já não guardou, né? Por não ter vencido ainda um título. Quantos quases já aconteceram para esse Boston Celtics até a gente poder falar que é um time que levantou o anel. E também não é só por isso, né? Só pela falta desse anel que não existiram times completamente vencedores, né? Então é muito louco e muito difícil. A gente já estava numa posição além da que a gente imaginava. E aí, voltando pro Shai, nosso líder em pontos, em assistências, em rebotes, em steals, inclusive em blocos nesses playoffs. Segundo na votação de MVP, liderou o time mais novo da história para os playoffs, para passar de fase. O primeiro em jogos com 30 pontos, né, nessa temporada. Mas quantidade de jogos aí de 30 pontos, a maior quantidade de jogos desde o James Harden em 2019. E uma loucura, né? Assim, acho que a gente que tem isso sabe que esse foi só o começo, que esse é o pior time que a gente vai ver do Oklahoma nesses próximos anos. Então,
estar nessa posição é uma posição muito privilegiada, que quase ninguém pode compartilhar. Eu acho que você compartilha um tempo, né? Acho que faz parte se sentir triste e se sentir frustrado, porque, enfim, se a gente chegou até aqui, até onde a gente poderia ter chegado, mas ao mesmo tempo me sinto tranquila, assim, animada, ansiosa pro futuro, ansiosa pra ver o que o Oklahoma faz na off-season. É um outro luxo que a gente pode se dar, é saber que o nosso front office é comandado por Sam Presti, né? É saber que algo será feito e que ele de fato precisava desse momento, dessa prova social mesmo, de assistir esses jogadores e entender o buraco que existe aí no elenco, que existe no garrafão, que existe ali no corner e que a gente precisa preencher. E ir atrás da peça certa para fazer isso. Muito já se especula, né? Porque depois também que o time cai, a gente começa a falar demais do que fazer. Não sei se agora é o momento, mas é óbvio que a gente vai ficar aí procurando situações. Mas para quem também quer saber, eu acho que chaves, né? Pontos chaves aí, Drica, para pensar numa off-season de Oklahoma, já que é onde estamos agora. A gente tem 13 piques de primeiro round ainda, 20 piques de segundo round. A gente tem que ter um cap space aí de mais ou menos 33 milhões de dólares. A gente precisa pensar o que vai fazer com o Josh Giddey, né? Se ele vai ser o cara cortado, se já é o momento e tudo mais. E nós temos 2 free agents que são hoje importantes para a rotação. O Isaiah Joe, que terminou a temporada com o melhor aproveitamento de bola de 3 da liga, e o Aaron Wiggins, né, que sempre desafoga bastante a segunda unidade e consegue contribuir. Então é pensar nisso, é ficar animado. E o Dallas mostrou que vem com o seu melhor time até então, né? Desde que o Luka chega, esse é claramente o melhor time do Dallas. Não só pelos assets, mas pela cabeça do Luka. Eu acho que ao longo da série ele foi percebendo que não ia adiantar ficar reclamando, que não ia adiantar chorar em todas as bolas. Óbvio que ele ainda reclamou, mas ele diminuiu demais a frequência com que ele fez isso nos 2 últimos jogos e focou em jogar basquete, focou em vencer o jogo. E o Luka focado é muito difícil de parar, quase impossível. E aí você soma também... Eu venho falando do Dereck Lively desde o draft, eu acho que você é a pessoa que pode comprovar isso, e eu acho que ele se mostrou ainda mais gigante do que eu já estava imaginando que ele seria, né? Ele perdeu a mãe dele no mês passado, inclusive, em abril, que criou ele, enfim, é a grande figura da vida dele. Inclusive, quando o jogo acaba, ele olha para o céu e agradece. Então, jogou com uma motivação extra de honrar o nome da mãe dele e jogou demais, assim. Essa luta de hooks aí no garrafão, Dereck Lively ganhou de lavada. E esse Dallas vem firme, tá? Eu sei que o Timberwolves tirou o Denver Nuggets e que, enfim, foi uma loucura, falaremos disso. Mas, ao mesmo tempo, cada matchup é um matchup, né? A gente tá falando de times muito diversos. E esse Dallas vem com muita vontade, o Luka vem com muita vontade, a relação que ele construiu com o Kyrie é uma coisa incrível de se ver também. Enfim, críticas à parte, né, extra-quadra à parte, parece que o Kyrie encontrou no Luka o companheiro de time que ele sempre buscou no LeBron e nunca teve, né, e é muito legal ver isso. Acho que torna ainda mais interessante assistir essa série e torna o Dallas ainda mais perigoso, né. A ver, eu só sinto que não será tão simples assim pro Timberwolves. Posso estar completamente errada, mas... Primeiro eu quero te dizer que agradeço aos céus por ter uma torcida sensata nesse momento, né? Porque são raríssimas as torcidas na NBA que conseguem olhar para um time e se orgulhar dele, do que ele fez, né? Principalmente a gente vê no OKC que tem muito potencial, né? Que forçou esse jogo 6, que, enfim, ficou uma bola, né? Ficou realmente muito perto da final de conferência. Mas você disse, né, que eu posso falar um pouco sobre essa questão, né, de você chegar, de você entender o quanto esses insucessos, eles também amadurecem os times.
Mas, infelizmente, eu não tenho a sorte que você tem de ter uma torcida, né, sensata. A minha, eu já falei aqui milhares de vezes, quem nos Eu não escuta sei sabe. se fosse, Drica, a sexta vez que a gente estivesse tentando, Não, mas a gente ainda teria paciência. no nosso caso, essa paciência nunca existiu, né? A torcida do Celtics, ela é realmente chata. Espero que esse ano a gente chegue lá pra parar um pouco com isso, mas enfim, aproveite, aprecie esse momento de uma torcida que consegue apreciar o que o time fez e o que os jogadores fizeram, e mais do que isso, o que vocês sabem que pode acontecer. E a gente sabe que pode acontecer muita coisa com esse OKC, com esse time, com as movimentações que vão acontecer, e a gente sabe também de como o Sam Presti trabalha e trabalha muito bem, afinal montou esse time aí basicamente via draft, né, como a gente sempre fala aqui, e tem muita coisa na mão para negociar e melhorar esse elenco aí para as próximas temporadas. Falando do Dallas, eu acho que a gente percebe uma crescente muito grande, né, Agatha? Porque lá atrás, na primeira rodada, tava-se aquela desconfiança. A gente aqui, vamos fazer também a nossa meia-culpa. Quando o Kyrie foi para Dallas, a gente falou, caralho, quem é que vai defender nesse time? Mas, assim, não é a melhor defesa da NBA. Vai estragar o Ah, vestiário. a gente faz a nossa meia-culpa que sim, gente. A gente também, né, fala e quebra a cara. A gente falou sobre a defesa, e assim, não é a melhor defesa da NBA? Não é. Mas eles estão defendendo o necessário, como você falou, de acordo com cada matchup, para chegar onde chegaram. E ofensivamente, como a gente também falou lá atrás, a gente sabia que ia ser uma potência, porque a gente sabe o que Luka Doncic e Kyrie Irving são capazes, para além do que acontece com Kyrie Irving fora de quadra e com o ranço que eu tenho dele depois que ele fez no Celtics. A gente sempre falou que ele é um baita jogador. E é realmente muito legal ver essa relação que eles têm, o carinho que eles têm um com o outro mesmo, né? A cada entrevista a gente percebe isso, de realmente eles terem carinho pelo que eles fazem dentro da quadra, de eles se ajudarem e de eles se adaptarem a cada jogo e com o jogo um do outro, né? Porque a gente ficou, caralho, os dois gostam muito de ficar com a bola, como vai ser isso? E tá dando super certo. E com essa coisa extra-quadra, né? O Kyrie até falou esses dias numa entrevista que, tipo, gosta muito, chamou o Luka Doncic de ursinho, olha que fofo. Que tá ali pra ajudar o Luka no jogo e fora do jogo, que ele é um pai incrível, enfim, então existe, né, essa conexão, e isso é muito legal, porque isso vem de fora da quadra e se percebe também em quadra, e é muito bacana, e esse Dallas tá conseguindo encaixar, e assim, outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, né, Agatha, e que, de novo, falando especificamente do jogo neste momento, a gente nunca descola uma coisa da outra, mas falando especificamente do jogo e do que aconteceu nos playoffs até aqui, em vários momentos Jason Kidd foi bem assertivo e importante para esse Dallas. Mais um erro nosso, né? Mais um erro nosso. E, novamente, tirando todas as críticas. A nossa opinião ao que ele quanto ser humano, o que ele fez, continuam as mesmas. Em algum momento a gente pode revisitar isso, mas quem nos segue há bastante tempo sabe disso, e se correr aí a timeline vai saber que a gente já falou sobre isso. Mas falando do técnico e do que ele impactou nas séries até aqui, vários momentos, os ajustes dentro do jogo, os ajustes de um jogo para o outro, de uma série para outra, tá fazendo com que esse Dallas chegue a uma final, como você disse, Agatha, completamente aberta. O Minnesota vem com uma confiança do caralho depois de tirar uma puta desvantagem contra o atual campeão na casa dele, Anthony Edwards, com uma força mental que é absurda, que parece que nada abala esse guri. Vem, é a melhor defesa da NBA? Tem muitas peças ofensivas? Tem também, mas o Dallas chegou numa final de conferência e não foi à toa, né? Definitivamente chegou aí com muitos méritos, mostrando que é um time que consegue se adaptar, também tirou uma desvantagem absurda para chegar a essa final, para fechar no jogo 6 e chegar a essa final. Tem um Luka Doncic que é extraordinário, assim como o Anthony Edwards. Tem um Kyrie Irving que faz coisas que desafiam a física. E tem uma galera ajudando também no entorno. Então, assim, vai ser uma grande final. Não vai ser fácil para nenhum dos dois lados. Eu, inclusive, Agatha, se fosse apostar lá na Rivalry, apostaria em 7 jogos. Não sei você, mas eu apostaria e quero 7 jogos, inclusive. Do outro lado eu não quero, mas aí eu quero. Eu quero 7 jogos dos dois, eu fiz um bolão... Para de ser assim, você precisa... tô enferma, você precisa querer o meu bem. Eu fiz um bolão Hail Mary, assim, porque eu tô em terceiro lugar no bolão, e aí eu falei, se eu for com o senso comum, eu vou continuar em terceiro, né? Porque os outros de cima vão acertar também.
Então eu fiz o bolão mais ousado da minha história, Adri, que eu acho melhor eu nem te dizer, porque senão Não eu querer diga, se rosnar aqui. não diga, porque eu não quero que a nossa amizade seja abalada. Eu já imagino o que é, mas não diga. Eu tô nervosa já, não quero saber o que você fez nessas apostas, nesses bolões aí. Mas enfim, essa é a final aí da Conferência Oeste. Eu vi, não te respondi ainda, mas eu vi que você tweetou que o nosso review, né, do episódio de palpites, para quem tá chegando agora no NBA das Minas, antes de começar a temporada, ali no começo, é o primeiro episódio, eu acho, da temporada, antes da temporada começar, a gente faz o episódio de palpites com uma galera aí do mundo da NBA, palpitando várias coisas, prêmios individuais, finais, campeões, nananana. E no final da temporada a gente volta e faz o tira-teima, né? A gente cobra. É o episódio que a gente ama fazer, que a gente cobra todo mundo. E assim, eu acho que, honestamente, ninguém deve ter colocado essa final. Ninguém. Ninguém. Eu não preciso nem lembrar, ter uma boa memória, que eu tenho certeza que ninguém botou essa final na Conferência Oeste. E talvez ninguém tenha colocado nenhum dos dois times na final. No leste, provavelmente muita gente colocou o Celtics, né? Porque já era favorito a chegar a essa final de conferência. Mas do lado oeste, honestamente, eu acho que ninguém acertou aí os finalistas. Mas a gente vai voltar com esse episódio no final da temporada. Agatha, saindo do OKC... Mas vamos já falar do jogo do Minnesota, já que a gente tá no oeste, depois a gente volta pro Indiana, que foi o primeiro jogo do domingo. Minnesota Timberwolves, então, né, como eu acabei de dizer, bateu aí o atual campeão, 98-90, tirou uma desvantagem de 20 pontos, se eu não me falha a memória, eram 15 no intervalo, ali no começo do terceiro quarto, abriu para 20, e foi buscar esse resultado. Jamal Murray terminou com 35 pontos, o Karl Anthony Towns 23, também 12 rebotes para ele e 19 para o Jokic, 7 assistências para o Anthony Edwards e para o Nikola Jokic também, e 2 blocos para o Michael Porter Jr. e para o Rudy Gobert. Assim, foram 2 jogos, né? Primeiro tempo uma coisa, segundo tempo outra. Primeiro tempo, dobras a todo momento, né, em cima do Anthony Edwards. E um segundo tempo em que a defesa do Timberwolves de toda a temporada veio para jogo. E principalmente, para além de o Anthony Edwards ter entrado mais no jogo, mas longe de ser o melhor jogo, ou o que a gente sabe que ele fez e que ele já fez nessa série, ele conseguiu se adaptar. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele, entendeu as dobras, sabia o que ele precisava fazer de corta-luz, de espaçar quadra, de transição, de usar os seus companheiros, usar esse jogo coletivo. E aí, nós tivemos aí essa virada espetacular, de novo, em Denver, num segundo tempo onde o Denver, essencialmente, é o time que gata ali e vai, e dessa vez foi diferente. O Minnesota conseguiu aí reverter essa situação e carimbar sua final de NBA no dia do aniversário de Kevin Garnett, inclusive. Quero só ver se der Celtics e Timberwolves na final, o que ele vai fazer, né? Que o Paul Pierce perguntou pra ele disse que ele é a única pessoa que pode torcer pros dois. Vamos ver se isso acontecer, o que ele fará. Mas, Agatha, de novo o ajuste dentro do jogo, né? De entender o que está acontecendo e conseguir se adaptar. O que mais me chama a atenção, não sei se chama, não é surpreendente, porque a gente já teve várias amostras, mas o que me chama a atenção, me chama muita atenção, é essa inteligência do Anthony Edwards, inteligência enquanto visão de jogo e inteligência emocional, porque ele foi limitado a 4 pontos no primeiro tempo. Não conseguia nem arremessar, não tinha volume, realmente a defesa estava muito forte em cima dele, mas no segundo tempo essa chave virou, de ele entender o que estava acontecendo, de ele entender os caminhos e principalmente, como eu falei, confiar nos seus companheiros. E quando tinha a oportunidade de matar a bola, seja a bola do perímetro na zona morta, seja na transição, seja, né, atacando o garrafão, indo para cima, enfim. Essa força mental dele é um negócio impressionante, parece que nada abala ele, né? Chocou, né, Agatha? Eu acho que, assim, jogo 7, Timberwolves, uma grande temporada, um grande time, mas depois de o atual campeão, com a força que tem, com o elenco que tem, ir pro intervalo com 15 pontos de vantagem, acho que muita gente foi dormir no intervalo ou pensou, não vai dar. E deu.
Deu, Drick, a gente ficou aqui de otário, né? Sinceramente, porque o Denver nos fez de otário, não foi o Timberwolves. O Timberwolves mostrou que veio a todos os momentos. Mas o Denver, não sei explicar. Acho que isso traduz muito do quão também a gente ficou desacostumado nessa última década de assistir os mesmos jogadores chegando nas finais. Especialmente o LeBron e o Curry, né? Por vezes juntos, mas o LeBron também, né? Quantas vezes a gente vê o LeBron e aí acha que um bom time sempre estará na final. Bom, não querendo diminuir o leste, mas o Boston Celtics sempre chega pelo menos ali numa final de conferência. E teve outros times brigando, mas as posições que o Boston tem ficado nos últimos anos, primeiro e segundo, favorecem com que ele chegue ali mais tranquilo, né? Mas o Oeste é uma loucura, e então a gente fica, não, são os atuais campeões têm que conseguir. Mas você olha para os atuais campeões aí de anos, desde Toronto, o próprio Warriors nesse último título a gente também não esperava, e depois não chega. Toronto vai e depois não chega também. O Bucks ganha a NBA e aí depois cai rapidamente. Agora o Denver. A gente tá vendo uma sucessão de times campeões não conseguirem chegar porque a NBA está novamente parelha. O LeBron James decidiu deixar a NBA mais humilde, né? O cara destruiu um time dele campeão e aí não conseguiu chegar novamente na final. O Warriors se deteriorou normalmente, né? Causas naturais, a última dinastia que a gente assistiu acontece. Foram até onde deu, inclusive ganharam esse último título aí de forma completamente heróica, mas de fato a gente ficou mal acostumado. E o Denver também nos acostumou mal, especialmente na série do Lakers. A gente falou e refalou e disse novamente que havia vencido, mas não havia convencido, que precisaria fazer mais contra esse Timberwolves, e aí teve um lapso, assim, né, de consciência, conseguiu fazer mais, mas o Timberwolves parecia que queria mais, né? Que, enfim, tava com a cabeça mais dentro do jogo. E até então, nenhum time havia perdido no jogo 7, né? Quando tinha ido para o intervalo vencendo por 15 ou mais. Denver Nuggets acaba de ser a única estatística contrária nesse dado. E é louco, né? É louco. A galera vai pra casa mais cedo, sei que muito frustrada. Mas todos os méritos são do Timberwolves, que entrou com vontade, que entrou acreditando também, né? Porque muitas vezes a gente vê times caírem e você percebe que é por falta de acreditar. E eu acho que tem muito a ver esse Pacers também. Eu acho que não que o Pacers tenha chances claras de passar do Boston, mas se o Pacers chegar acreditando como chegou nas outras fases, né? E, enfim, como acreditou o Timberwolves, não é só porque é o melhor time da temporada que os caras ganharam, sabe? E essa atitude também diz muito quando a gente tá falando de vitórias e de passar de fase. E é isso, assim, não tem muito que se aprofundar, a não ser também dizer Rudy Gobert, né? Um beijo, saiu barato. Essas 4 piques de primeira rodada baratas. Se tivesse que dar mais umas 3, valia. E um beijo pro Serge também, né? Estamos na linha de frente de Rudy Gobert já há muito tempo. E como foi bom assistir esse último jogo. A vitória passa nas mãos de muita gente, mas com certeza ela termina nas mãos do Gobert. O que ele fez no último quarto defensivamente foi um absurdo. E aí, quando acabou esse jogo, eu falei, eu não vou perder essa press conference por nada, né? Fiquei esperando, demorou pra caramba pro Anthony Edwards e pro Kat entrarem. E aí teve um repórter que perguntou pra eles, em qual momento do jogo vocês olharam um pro outro e falaram, a gente vai ganhar essa porra? E aí os dois falaram mesmo, né? É o momento em que o Gobert dá um giro e arremessa com um arco maravilhoso, num fadeaway que, sei lá, de onde ele tirou, e mete essa bola, né? Esse momento, pra eles e pra mim também, foi a hora que eu falei, não tenho o que fazer. Timberwolves está na final de conferência. E muito bem merecido, Drica. Fico feliz por eles. Belíssima essa bola do Gobert, realmente é um negócio
absurdo, assim. Até agora, eu não sei se tem uma explicação plausível para aquela bola. E acho que foi o tiro de misericórdia ali num Denver que já tinha se visto perder, né? Uma liderança absurda. E aí, uma corrida incrível do Timberwolves, com uma confiança enorme. Um Anthony Edwards falando no ouvido de todo mundo, porque ele gosta também. E foi incrível de fato. Teremos aí uma grande final nessa Conferência Oeste, enfim, com os jogadores principais, mas muita gente no entorno que pode fazer muita coisa aí para ser determinante e cravar o finalista da NBA pelo lado oeste. E pelo lado leste, né, o adversário do Boston Celtics, daqui a pouquinho, a gente tá aí 7 horas da noite, 9 horas tem o primeiro jogo no TD Garden, será o Indiana Pacers. Falou em Boston Celtics, acabei de receber aqui um áudio do Ricardo, meu amigo querido, trabalha lá na Band, torcedor do Celtics. O que será que ele quer, né, Agatha? Provavelmente vai falar do nervosismo, né, para o primeiro jogo da final. Mas quem chegou lá foi o Indiana Pacers, 130-109 contra o New York Knicks, coitado, completamente esfacelado. Donte DiVincenzo acabou como cestinha, né? 39 pontos, 26 para o Tyrese Haliburton, 8 rebotes para o Isaiah Hartenstein, 5 para o Miles Turner, 7 assistências do TJ McConnell, 9 do Jalen Brunson, 4 blocos do Miles Turner, 1 do Isaiah Hartenstein. A gente falou desde o começo da série, né, Agatha, que assim, o time do Pacers era tecnicamente as peças um time melhor. Mas o Knicks tinha muita vontade, né? Um time, aspas, com todo respeito aqui, a gente simpatiza com o Knicks de fato, mas time chato, sabe aquele time chato que não desiste nem uma bola, tá toda hora ali mordendo? Era esse time. E tinha que ser porque não tinha peças, né? E playoffs, a gente sempre falou aqui, playoffs, essa reta final, ela diz muito, né? Quem vai chegar lá, os ajustes, o técnico impacta demais, mas também a saúde dos jogadores. E o Knicks, ele foi se esfacelando pelo meio ao longo da temporada, né? Julius Randle já ficou pelo caminho, o Giannonobi até ensaiou uma volta no comecinho desse jogo 7, no Madison Square Garden. Então é importante a gente lembrar que nessa série o mando de quadra estava fazendo a sua parte, cada um que jogou 3 jogos em casa havia vencido, e o Pacers fechou aí a conta no Madison Square Garden. O Giannonobi ficou pelo caminho. No jogo 6, o Josh Hart teve uma distensão abdominal. Honestamente, até agora eu não consigo compreender muito bem como aconteceu. E estava nitidamente no jogo 7 com dor, estava sentindo. E aí parece que, assim, para sacramentar essa eliminação e talvez o resumo do porquê dessa eliminação, o Jalen Brunson fraturou a mão no final do jogo. Muito tem se discutido e talvez a gente retorne nesse ponto especificamente, né, Agatha, na off-season, que vai ser longo, a gente pode discutir muito sobre o Tibbs utilizar demais, e a gente já tinha falado mais ou menos sobre isso aqui, né, levemente, assim. Josh Hart, vários jogos de 48 minutos, Jalen Brunson para mais de 40, todos os principais jogadores aumentaram significativamente a sua minutagem da temporada regular para os playoffs, e a conta chega. Óbvio que algumas lesões são, né, imprevisíveis, enfim, mas essa sobrecarga, uma hora a conta chega. E chegou. Chegou, não tinha perna, tinha hora ali que eu não tinha certeza se teriam 5 jogadores para entrar em quadra pelo Knicks no final do jogo. E o Indiana Pacers controlou o jogo completamente, dominou do começo ao fim. Com um belo jogo de Tyrese Haliburton, né, conseguindo... não foi ainda aquele Tyrese Haliburton, mas tá gradualmente se aproximando. Me fudi, né? Porque é capaz dele chegar agora na final de conferência. E um entorno, né, muito importante do Indiana Pacers para colocar o time na final de conferência aí contra o Boston Celtics. Agatha, o Knicks também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar, né? A gente tem que exaltar o que o Knicks fez, dadas essas condições. E eu acabei de falar sobre o Tibbs. O Jalen Brunson foi perguntado, não diretamente, mas ele disse que os jogadores estão com o Tibbs, confiam no que ele faz, estão de acordo e não vão largar ele. Basicamente é isso. Ele disse que
foi criado uma atmosfera de família lá e é isso, tá todo mundo com ele, independentemente, né, de ele ter a sua parcela grande de culpa no que aconteceu ou não. E, de novo, a gente pode discutir isso mais a fundo mais pra frente. Mas falando especificamente desse jogo 7, Agatha, e dessa chegada, né, do Pacers novamente aí à final de conferência, inclusive Celtics e Pacers se enfrentaram, né, recentemente, 18, 19, não vou me lembrar agora, mas já na era de AJ, já se enfrentaram no final de conferência e o Celtics acabou varrendo o Pacers. Espero que, gostaria muito que o resultado se repetisse, mas acho que não vai acontecer. O que você tem a dizer desse Pacers, né, que chega nessa final de conferência, é um time bonito, tem um poder ofensivo muito grande, tem um basquete muito bonito de se assistir e agora enfrenta aí o Boston Celtics na tentativa de chegar à final da NBA. Drica, é isso que você falou. O Knicks é a maior franquia da NBA, é uma torcida completamente apaixonada. E tudo que eles fizeram foi resumo de vários acertos, né? Pra quem tinha dúvida se tinha valido o Jalen Brunson chegar também, acho que não restaram nenhuma. Né? Foi muito bem colocado nesse time. Um time que tem essas peças que não pôde usar, e aí então consegue adicionar ainda para a próxima temporada e tem uma mobilidade, né? Ainda consegue trazer mais coisa. Então, é um futuro brilhante pro Knicks. Eu fiquei verdadeiramente chateada do Knicks não ir para a final, porque eu gostaria muito de vê-lo e ver a torcida lá, né? E ver Spike Lee e tudo mais. Mas do outro lado tem o Pacers, que também fez uma série heróica e conseguiu, né, Drica? E conseguiu com o trash talk, Tyrese Haliburton, né, falando coisas pra torcida do Knicks no Madison Square Garden. Ele, inclusive, saiu com o moletom, né, do Red Miller, aquela icônica foto do Red Miller, como se estivesse enforcando, assim, né, audacioso. E agora enfrenta o Boston Celtics, né, vai ser uma grande final, tenho certeza. Eu vi gente no Twitter, me dá um negócio nervoso que tu não tem ideia. Eu vi gente falar, Boston em 5 no máximo, e muita gente falando também que quer ver o Pacers na final, porque assim, o Celtics tem muita gente que torce contra, né? Então tem muita gente que vai torcer pro Pacers, obviamente. Tô anotando o nome de cada um, diga-se de passagem. Mas vai ser uma grande final. Não tenho a menor dúvida que não vai ser uma série fácil para nenhum dos dois lados. Não, assim, de novo, e vou repetir o que a gente já vem falando durante toda a temporada, né, Agatha? Racionalmente, por mais que o Pacers tenha feito uma grande série contra o Knicks, é um grande time racionalmente. Eu acho que você concorda que a gente vê o Celtics na final da NBA. É um time, né, enfim, fez o que fez na temporada regular, a galera tá mais ou menos saudável, né? A expectativa é de que o Porzingis possa voltar ali entre o terceiro e o quarto jogo dessa série. Essa é a expectativa. Então, assim, né? O favoritismo aí, não vamos ser também, eu não vou ser hipócrita, o favoritismo é do Celtics. Mas o favoritismo também era do Nuggets, né? Então, o basquete se resolve dentro de quadra e vai ser uma grande série, eu tenho certeza que vai ser esticada. E é isso. Teremos uma grande final de NBA, surpreendente, sem sombra de dúvidas, independentemente do que acontecer, já é surpreendente. E a minha dica é, aproveitem, porque tá acabando. Tá acabando, depois são 3 meses sem basquete. Agatha, 7 horas da noite, ainda dá tempo da galera apostar na Rivalry. Qual é a aposta do dia do NBA das Minas? E tem cupom, tem negocinho lá pra quem ouve o NBA das Minas, né, Agatha? Pois é, se você entrar lá na River e entrar na parte de basquete, você já vai encontrar uma aposta pronta. Vai estar lá. Segue a Cal das Minas. Eu fui tranquila hoje, Drica, eu vou te falar aqui. Coloquei Derrick White acima de 16 pontos, Tyrese Haliburton abaixo de 4 cestas de 3 e Jason Tatum acima de 5 assistências. Nada fora aí do universo, uma odd 6, tá? Muito factível. Uma odd 6. E para acrescentar, se você não tem conta na Rivalry, se você precisa criar uma conta na Rivalry, né, para poder apostar, você pode dobrar o seu primeiro depósito, né? Você faz a sua primeira
depósito aí de até R$550 e ele vai dobrar. Então, coloquei 300, vira 600. Lembrando que é importantíssimo, Calma. importantíssimo que vocês usem o bônus code do NBA das Minas para dobrar esse valor. Mina pode, com demudo, MINAPOD, fechou? Então é isso. Rapidamente, antes de a gente terminar, Agatha, eu queria só passar, caso alguém não tenha visto, nós tivemos os times de defesa, né, da temporada divulgados. Victor Wembanyama sendo o primeiro rookie da história a estar no primeiro time, ó, defensive, né? Então, sim, a gente já vem falando, né, que o cara, enfim, graças a Deus estamos aqui para acompanhar Victor Wembanyama e tudo que ele já fez e fará na NBA. Mas só para passar rapidamente, só bigs aí no primeiro time, né? Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Bam Adebayo, Anthony Davis e Herb Jones no primeiro time. No segundo time tivemos Alex Caruso, Drew Holiday, perfeito, Jaden McDaniels, Jalen Suggs e Derrick White. Alguma surpresa aí para você nesses times ideais de defesa da NBA? Eu vi o pessoal do Thunder falando um pouco sobre colocar o Chet, colocar o Dort, mas eu concordei com o primeiro, com o segundo. Eu acho que não teve nada fora do padrão. Via de regra, os prêmios esse ano estão sendo bastante justos. Eu acabei concordando com todos, Drica. Então é isso, minha gente. Daqui a pouquinho, 7h30, isso já estará aí. Provavelmente vocês já estarão nos ouvindo. E amanhã a gente volta para falar do primeiro jogo entre Boston Celtics e Indiana Pacers, jogo no TD Garden. 2 jogos no TD Garden, depois a série vai para Indiana. E também já projetar um pouquinho do primeiro jogo do Oeste. Agora, só para, né, todo dia a gente vai intercalando. Um dia final do Leste, no outro final do Oeste. Tá acabando. Então aproveitem, corram na Rivalry para aproveitar aí a aposta de hoje. Vai ter conteúdo lá na Aurelo, muito interessante, diga-se de passagem. Aí a gente vai começar uma série de perfis, começando com os vencedores dos prêmios individuais dessa temporada e depois, durante a off-season, estendendo aí para várias histórias bacanas que a gente tem na NBA. Então, conteúdo na Aurelo, conteúdo no Instagram aí também, patrocínio da Rivalry, muito bacana. Fiquem atentos, consumam as redes do NBA das Minas, nos apoiem na Aurelo. E é isso, a gente volta amanhã. Um beijo.